Quer cultivar frutíferas em vasos? Não sabe como podá-las? Vem comigo que eu vou te contar nessa live essas e outras dúvidas enviadas pelos meus seguidores no Instagram sobre como cuidar melhor dessas plantinhas. Oi pessoal, aqui é Raquel Patro, jardineira e paisagista do site jardineiro.net e hoje eu vou responder dúvidas sobre árvores frutíferas. Então, se você gostou desse tema, clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo sobre jardinagem e paisagismo, o YouTube vai te notificar e você vai poder vir aqui e assistir o novo vídeo. E caso você use o Instagram, me siga por lá também. Lá você pode me mandar um direct, me fazer perguntas e acompanhar um pouco do meu dia a dia. Vai ser um prazer conversar com você por lá. Eu recebi tantas perguntas e eu achei bem interessante que a maior parte das perguntas estavam relacionadas com frutíferas em vaso. É uma tendência, né? Essa coisa de levar as frutíferas para os vasos. Oi, Diego, tudo bem? Vamos lá? Eu organizei mais ou menos as perguntas de acordo com a forma como eu ia responder elas e construindo o conhecimento sobre frutíferas junto com vocês. Algumas perguntas eu agrupei porque eu percebi que muitas delas tinham o mesmo princípio por trás, né? Como fazer a planta se desenvolver mais, esse tipo de coisa. Então tá, vamos começar então essa live. Eu vou olhar mais para essa câmera aqui, tá bom, pessoal? É a dúvida da Mariana Ribeiro. Qual a melhor frutífera para cultivar em vasos? Então, Mariana, na verdade não existe uma melhor frutífera para cultivar em vasos. A gente pode cultivar muitas espécies de frutíferas em vasos. Eu já vi romazeira, laranjeira, limoeiro, pitaia, mangueira, lixia. Tudo que é tipo de árvore frutífera que você pode imaginar, você pode cultivar em vasos. O que geralmente acontece é que as pessoas plantam árvores frutíferas de semente em vaso. Acontece muito isso. Você comeu uma fruta em casa, gostou da fruta e tá, vou plantar semente, vai que dá uma árvore legal. Só que o que acontece no vaso, a planta ela tem o seu crescimento limitado pelo próprio vaso, né? E aí ela nunca passa da infância, ela precisa de mais espaço para se desenvolver, para a planta receber, digamos, os sinais de que ela pode passar pela adolescência e chegar à idade adulta, que é a fase em que ela vai frutificar. Então, acontece muito isso, a planta não passa dessa fase porque ela não tem espaço para se desenvolver. Então, a dica que a gente tem, que é um hack, né, para a gente driblar essa natureza da planta, é você pegar um ramo de uma planta já adulta e fazer a sua muda a partir desse ramo. Então, fazer através de estaquia, de alporquia, mergulhia ou enxertia. Essas são as formas que a gente chama de propagação vegetativa, que vão fazer com que a sua planta já seja adulta de cara, já quando você plantar ela, mesmo ela sendo pequena, como ela veio de uma árvore adulta que já estava produzindo, ela já digamos assim, no genoma dela, na estrutura dela, ela já é adulta. Então, muitas vezes a gente compra as mudas enxertadas, maravilhosas, já produzindo, mesmo bem pequenininhas. Então, partindo desse princípio, a gente pode pensar que podemos ter qualquer tipo de planta frutífera em vaso, né? O que mais limita nesse caso não é a planta em si, a espécie em si, mas a forma como você obteve essa planta. Próxima pergunta. Só um adendo. Gente, tem bonsai de frutífera. Então, até tem o meu amigo McDonald lá, ele deve ter romazeira, pitangueira, cerejeira, vários tipos de árvores frutíferas, bem pequenininhas em vaso. E frutificando, detalhe importante, né? Frutificando, produzindo frutos. Então, não é isso que limita o fato de você ter ou não uma planta em vaso. Não é a espécie, né, da planta, é o jeito como você obteve ela. Pergunta do Vitor Oliveira.
Qual árvore frutífera de porte pequeno você recomenda para quem mora em apartamento? Então é mais ou menos a mesma pergunta da Mariana, mas aqui ele colocou o detalhe de quem mora em apartamento. Essa foi a dúvida de muita gente mesmo. Então, Vitor, embora existam muitas frutíferas que são arbustivas e herbáceas, como o morangueiro, framboesa, fisales também, a grande maioria dessas plantas são árvores. E árvore, gente, árvore precisa de sol pleno para crescer, se desenvolver e para frutificar. Então, quando você pensa assim, você tem que imaginar assim que se o seu apartamento tem condições, tem algum lugarzinho nele em que bata sol pelo menos 6 horas por dia, aí você pode ter uma árvore frutífera no seu apartamento. Se você tem um terraço, uma varanda, uma sacada com a posição leste, ou oeste ou norte, a gente pode começar a ter algumas ideias de ter frutíferas em apartamento. Caso contrário, é melhor você cultivar folhagens ou outros tipos de planta, porque em apartamento vai ser meio complicado se você não tem 6 horas, pelo menos 6 horas de sol batendo em algum lugar. Ó, pergunta da Mari Vergara. Posso cultivar um pé de laranja que fique pequeno, ou seja, tenho pouco espaço? Obviamente, né, como já expliquei um pouco antes na outra pergunta, você pode sim cultivar um pé de laranja em vaso pequeno. Os chineses são mestres disso. Inclusive no vídeo do YouTube eu vou catar algumas fotos para mostrar para vocês a mágica que eles fazem com laranjeiras e outras plantas cítricas. É lindo de se ver. Então é possível, perfeitamente possível, ter uma laranjeira em um vaso. Não precisa ser muito grande, pode ser um vaso médio, né? E tranquilo, só de preferência aquela coisa que eu falei na primeira pergunta, utilizar a muda enxertada de uma árvore que já está produzindo e manter as podas, né? O que limita o crescimento da planta são as podas e o vaso. A copa, ela é uma proporção das raízes, né? E vice-versa. Então, quando você mantém as raízes com um tamanho limitado, a copa também não vai ultrapassar muito isso. É sempre uma correlação. Pergunta da mesma... Não, essa é outra Mari. Marise Pires. Como saber se a nutrição da árvore frutífera está boa? Então, se a sua árvore está saudável, com as folhas viçosas, um verde bonito, que não é nem um verde muito claro, nem um verde muito escuro, é bem provável que a nutrição dela esteja boa. Se ela está frutificando e florescendo, então melhor ainda, né? Melhores sinais. A planta saudável mostra que a nutrição está boa. Se você tem um bom programa de adubação para essa árvore, não tem com que você se preocupar com relação à nutrição. Agora, se a sua árvore está apresentando problemas, comece a investigar outras causas. A questão da iluminação, irrigação, aeração. Tem muitas causas que podem estar prejudicando o desenvolvimento e a frutificação da sua árvore. Então, conseguiu descartar a adubação? Está tudo certo com a adubação? Está adubando direitinho, com a regularidade, na quantidade certa que o fabricante recomenda? Não tem por que você estar se preocupando com isso. Se a planta está apresentando problemas, é bem provável que a causa seja outra. Então você tem que começar a investigar e ir eliminando as possíveis causas. Ó, pergunta da Talim. Tenho um pé de acerola, jabuticaba, limão e um bebê macieira. Que adubo usar? Talim, todas as frutíferas você pode usar o mesmo adubo em todas elas. Hoje em dia tem adubos próprios para árvores frutíferas. A Forte Frutas, que é muito bom, tem o Nutri Frutas
Então sempre procure por adubos específicos para frutíferas. O que esses adubos têm de diferente? Geralmente eles têm bastante potássio e fósforo, que são elementos essenciais para árvores que frutificam. Então eles têm um equilíbrio ali que meio que vale para todas as árvores. Então você pode comprar um pote desses e adubar todas as suas árvores frutíferas, que não vai ter problema. É isso mesmo. Pergunta da Marise Pires também: quanto à adubação das mudas, qual a periodicidade? E essa resposta é aquele velho depende, porque a periodicidade vai depender muito de qual adubo que você vai comprar. Alguns adubos, como esses que eu falei, pode ser necessário você aplicar a cada 15 dias, por serem adubos químicos, que eles são rapidamente lavados, a planta absorve rápido. E enquanto outros, se você for usar o osmocote, por exemplo, que tem liberação lenta, você vai adubar a cada 3, 4, 5 meses, então vai ter essa variação. A frutífera ela tem uma adubação que é de manutenção e tem uma adubação mais forte que a gente faz no período que antecede a floração e durante a frutificação também. Mas sempre vai ter que ser de acordo com o que o fabricante recomenda. Não adianta eu dizer para você, faça a cada 15 dias, se não for, cada adubo vai ter uma especificação. Não adianta eu te dizer uma periodicidade, porque cada um vai ter um período diferente. O adubo orgânico também ele tem um período mais longo, né, de liberação de nutrientes. Então, cada adubo vai ter a sua periodicidade diferente. Não posso te dizer uma receitinha de bolo prontinha. E tem que cuidar muito com isso, porque se você aplicar um adubo demais, um intervalo muito curto, principalmente adubos nitrogenados, você corre um risco de desequilibrar a planta e até mesmo matar ela, porque o nitrogênio em excesso ele causa queimaduras. Independente se for a origem química, como na ureia, por exemplo, ou se você utilizar esterco de aves, que é super forte também, dependendo da quantidade do intervalo que você vai aplicar, vai acabar queimando as raízes da planta. E você também pode provocar um desequilíbrio. Muito nitrogênio vai fazer com que ela cresça muito a parte aérea, as folhas, e em detrimento da frutificação. Então tem que ser uma proporção equilibrada de nutrientes, não é de qualquer jeito. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Joyce G. Farias: como fazer uma mudinha de jabuticabeira pegar? Todas as minhas tentativas foram frustradas. Então, Joyce, a jabuticabeira é difícil de fazer pegar. Geralmente as pessoas tentam fazer mudas de estacas, né? Se você corta um galinho e tenta fazer enraizar. No caso da jabuticabeira, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Ela é uma planta que é difícil propagar por estacas. O mais comum que eu vejo os viveristas fazendo é fazendo alporquia na jabuticabeira. E como é que é mais ou menos o princípio da alporquia? Você escolhe um ramo, que é o ramo que você quer que se torne a nova muda na árvore. Aí você vai fazer um cintamento nesse ramo, você vai descascar ele, removendo a casca, né, e a parte verde. Aí nesse local, nesse pedacinho que você descascou, se coloca hormônio e enraizador em pó. E sobre esse hormônio, né, se coloca um pouquinho, você vai colocar esfagno umedecido e vai ensacar toda essa região com elástico, né? Você coloca o plástico e ensaca e fecha com elástico e você mantém aquele esfagno úmido, você rega por cima e mantém aquele esfagno úmido sem encharcar também. Ao longo de um bom tempo, alguns meses, você vai perceber a formação de novas raízes dentro daquele saquinho. É o alporque que está se formando, né? Que está começando a enraizar. Quando ele estiver bem enraizado dentro do saquinho, aí você vai poder desmamar o alporque, que é cortar ele embaixo, e aí você vai ter a nova muda para plantar no substrato, como se fosse uma estaca, né? Só que agora ela já está enraizada.
Então a jabuticabeira ela é mais geniosinha, assim, de multiplicar, mas geralmente o que eu vejo o pessoal fazendo é dessa forma, através de alporques. As estacas têm uma dificuldade enorme para enraizar, mesmo que você use o hormônio enraizador, eu nunca obtive sucesso dessa forma com a jabuticabeira. Ó, a Paulinha, o Diego e o Diego do Lar Detalhes, Paulinha Laércio e o Diego do Lar Detalhes estão perguntando dicas para cultivar a jabuticabeira em vaso. Gente, o que eu percebo assim é que a jabuticabeira ela se dá super bem no vaso, fica linda, a gente vê aí em shopping, em sacada, em vários lugares e tal. E o principal limitante é a luz. Eu tive na casa do Diego esses dias e a jabuticabeira dele já estava há um ano na varanda, ela estava super bem, só que ele colocou na varanda, então ela pegava bastante luz. Eu até dei a dica para ele para chegar mais perto da janela da varanda, para ela pegar mais luz ainda. Então, geralmente esse é o principal limitante. E quando a gente vê as árvores morrendo no shopping, em lugares assim, é porque está faltando luz, a claraboia não é grande o suficiente, às vezes nem tem claraboia no lugar e a árvore não tem luz. A árvore, gente, precisa de 6 horas pelo menos de luz por dia. Acho que é isso. Principalmente luz. Se você quer que ela frutifique, não pode faltar água durante a floração e a frutificação da jabuticabeira. A água é essencial para essa espécie, é super importante. Se faltar água, ela aborta as flores e já esquece que não vai ter fruta. E outra coisa, se você tem ela em apartamento ou num lugar fechado, pense como que as abelhinhas vão fazer para polinizar essas flores. Então, durante a floração, deixa a janela aberta, deixa as abelhinhas entrarem, as borboletinhas entrarem, para fazer a polinização da sua árvore. Senão você também quer que aconteça um milagre, né? E a fruta se forme sem polinização, é complicado. Então, tem que deixar a natureza agir. Ó, próxima pergunta da Mi Parabinski. O que passar para não bichar as frutas de goiaba, pêssego e ameixa? Gente, a gente não pode passar nada nas frutas, principalmente se for veneno. Porque o veneno ele não fica só na casca, não atinge só o bicho, ele entra no fruto também, ele vai se penetrando dentro do fruto. No entanto, existe uma tecnologia de ponta para proteger esse tipo de fruta da mosca das frutas, que é o famoso bichinho da goiaba. A gente deve ensacar os frutos e se usa geralmente para isso aqueles saquinhos de pipoca, aqueles encerados. A gente coloca o saquinho no fruto enquanto ele está novinho, enquanto ele está pequenininho, e aí fecha a ponta, né? Sem apertar, sem como é que eu sem cortar a circulação da planta, né? Você amarra com um aramezinho ou com fita mesmo e tem que deixar espaço para a fruta crescer, né? Não é para ficar justinho, é só para proteger o fruto tanto desses bichinhos que eles teimam em colocar os ovinhos na casca, né, e se transformarem nas larvinhas do bichinho da goiaba, quanto das queimaduras do sol. Às vezes o fruto, quando ele fica exposto, ele queima e fica manchado e tal. Então os produtores, tanto de goiaba como essas outras frutas que são sensíveis à mosca da fruta, eles ensacam o fruto e você consegue dois benefícios. Previne o aparecimento do bichinho da goiaba e você evita queimaduras. E olha que legal, você não usa veneno. É maravilhoso, não é, gente? Poder cuidar das plantas, evitar os bichos, as pragas e não usar veneno. A fruta fica bem mais saudável. E você pode reaproveitar também esse saquinho, se ele ficou inteiro. Se ele for de papel, você pode colocar ele inclusive na compostagem.
É uma dica boa essa, hein? Ó, pergunta do detalhe da natureza. Tenho uma acerola plantada no vaso, quando podar? Detalhe da natureza. A melhor época para podar a aceroleira é agora no inverno. A gente diz que a melhor época para podar é nos meses que não tem R. Então é maio, junho, julho e agosto. Pode podar ela nessa época, que não vai ter problema nenhum. Essa regra é ótima, né, gente, dos meses sem R. Pergunta da Cecília: como aumentar a quantidade de frutos na amoreira? Cecília, eu vou partir do princípio que você está falando da amoreira, aquela que é árvore, não aquela que é arbusto, tá? Geralmente o principal fator que é negligenciado na amoreira é a questão da poda, tá? Se ela tem luz, pelo menos 6 horas por dia, ela está sendo bem regada durante a floração e frutificação. Que mais? Ela tem uma boa ventilação, está sendo bem adubada. Se está tudo certo com ela, provavelmente o que está faltando é podar. Então, nos meses sem R, você vai lá na sua amoreira, você vai retirar todos os ramos que estão secos, que estão mal formados, que estão meio que numa direção meio estranha, que não parece natural. E você vai pegar os ramos da amoreira, que eles têm uma tendência a crescer bem compridos. Você vai cortar eles, vai deixar só um pedacinho pequeno na árvore, que daí ela vai brotar com vigor e vai frutificar mais. Além de frutificar mais e renovar toda a folhagem, ela vai ficar muito mais fácil de colher, porque a amoreira ela tem essa tendência a criar os ramos e eles ficam muito longos e você não consegue nem alcançar depois as amoras. Então o segredo muitas vezes está na poda. Ó, pergunta Vecreres, Lulu Biasi e Mônica Soriani. O que deve ser feito para árvores plantadas em vaso frutificarem? Então, gente, como eu comentei antes, o fator mais limitante para as plantas em vaso frutificarem é o sol. Lembrem-se que no vaso a planta ela está limitada, então tudo ela vai precisar de você. Água ela vai precisar que você dê, adubação ela vai precisar que você dê. Quando você planta na terra, ela tem como ir buscar esses nutrientes, essa hidratação. Mas quando você tem ela no vaso, você precisa prover e não pode faltar. A árvore frutífera é muito importante que ela fique sempre bem hidratada. Se faltar água durante a floração ou durante a frutificação, a árvore muitas vezes ela aborta, né? Tipo, a frutificação, ela exige muita energia da planta. Se ela sentir que ela corre o risco de morrer se ela mantiver aqueles frutos, ela desiste. Se ela sentir que passou por uma seca, ela desiste e prefere se manter viva para frutificar no próximo ano do que frutificar e acabar morrendo. Muitas vezes acontece isso, às vezes a planta fica carregada e não dá conta e ela acaba morrendo. Então, é importante fazer isso, manter sempre uma nutrição adequada, uma hidratação adequada, pelo menos 6 horas diárias de sol. E manter a poda também, né? Que cada árvore frutífera tem um esquema de poda. Se você tem uma laranjeira, pesquise, tente saber mais como que funciona a poda da laranjeira. Então, cada espécie vai ter o seu esquema de poda, não existe uma regra muito geral assim que você possa usar para tudo. Tá legal? Tem essa que a gente falou dos meses com R, vale para muitas espécies, mas não vale para todas. Tá legal? Algumas plantas, na verdade tem muitas variáveis. O tipo de brotação que ela tem, se ela frutifica nos ramos do ano ou se ela frutifica nos ramos do ano passado. Cada espécie tem uma maneira diferente de frutificar e é interessante você conhecer o que você tem na sua casa, estudar e descobrir qual que é o esquema dela, porque cada uma tem um esquema.
Ó, outra pergunta. Tenho algumas frutíferas plantadas, pocã, laranja, mas demoram muito para desenvolver. O que fazer? Eu estou partindo do princípio, aqui quem fez a pergunta é Clean Ribeiro. Vou partir do princípio que você tem essas árvores plantadas na terra, no solo direto e não em vaso. Então, plantas que não desenvolvem, elas podem estar precisando de adubação e irrigação suplementar, como eu falei na última pergunta. Lembre-se que elas são exigentes em tudo, até temperatura, arejamento. Se faltar alguma coisa dessas, ela já não frutifica. Então, veja como que estão as condições e vai eliminando uma por uma causa. Tem luz? Tem. A terra tá boa? Tá. Adubação, como é que tá? Tô fazendo o esquema direitinho? Tô, beleza. A irrigação, como é que tá? Tô fazendo direitinho? Será que ela passou por algum período de seca? Será que ela tá com alguma praga, alguma doença? Dá uma examinada nas folhas, vê como é que tá. E assim você vai eliminando as possíveis causas, atacar uma questão de cada vez, até você descobrir, porque às vezes a gente coloca na cabeça que é uma coisa, não tô adubando, eu tô com o adubo errado, eu preciso comprar um adubo melhor, um adubo mágico. É incrível como as pessoas procuram adubos mágicos que resolvem todos os problemas, ou então pulverizações mágicas que acabam com todas as doenças e pragas. Gente, isso não existe. Então, as coisas são mais simples do que parece. Você tem que ir eliminando aquelas coisas mais básicas, né? A luz tá ok, a água tá ok e assim por diante. Até você descobrir qual que é o limite, o que está limitando o crescimento da sua planta. Pergunta da Kayomi Nakao. Eu lembro da Kayomi porque ela acertou uma das dúvidas lá do desafio de identificação de plantas. Inclusive, se você não está participando, participa. A gente já está no dia 23 do desafio e está sendo super divertido. Eu coloco uma planta por dia no Stories e o pessoal corre identificar. Quem identificar primeiro sai no outro dia no Stories lá, o parabéns e tal. Bem bacana está sendo. Então, participem, continuem participando. Eu percebo que muita gente acerta e fica triste. Eu acertei, mas não apareci. É porque não foi o primeiro, né? A gente tem que ser o primeiro, senão eu vou encher o stories aí com todo mundo que acertou. E, gente, tá sendo uma participação muito bacana. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Gil, planta e vaso. De quanto em quanto tempo é bom adubar? Frutíferas em vaso de 50 litros e a quantidade. Então, Gil, eu já respondi essa pergunta mais no início da live. A sua pergunta, na verdade, é um grande depende. Por quê? Porque cada adubo de cada fabricante vai ter uma dosagem, um período, um intervalo recomendado. E o legal é você seguir a recomendação do fabricante. Geralmente tem lá plantas em vaso, é uma colher de sopa. Eu estou chutando, gente, não significa que seja uma colher de sopa, tá? Para cada produto vai ter uma dose. Então é melhor você olhar lá e sempre procurar adubos próprios para aquela espécie que você está plantando, para aquele tipo de planta. Então, Gil, bacana é você comprar o Forte Frutas, o Nutri Frutas, ou até mesmo o Osmocote, tem uma formulação mais apropriada para plantas que estão frutificando. Vale a pena adquirir um bom adubo e seguir a recomendação do fabricante, que é o melhor caminho, porque cada um vai ser um, não existe uma regra que sirva para tudo, tá bom? Vamos voltar aqui na pergunta da Kayomi, senão ela vai ficar brava comigo. Ela pergunta se o solo interfere no sabor da fruta, como doce ou azedo. Aí eu fui pesquisar um pouco e tal, e aí eu fui me dando conta que, na verdade, o solo ele interfere sim, mas não da forma como eu acho que você pensa. A gente chama assim da doçura da planta. Tem até uma escala que chama grau Brix, que mede qual o teor de sacarose que tem dentro da fruta, que é o que mede a doçura dela. E tem vários fatores que interferem na doçura da planta. E eu vou enumerar alguns desses fatores, né? Uma delas é a cultivar. Você pode plantar uma laranjeira
de laranja azeda um terreno maravilhoso, num terreno pobre, a laranja dela sempre vai ser azeda, porque a cultivar é de laranja azeda. Então, se você quer uma fruta doce, procure mudas produzidas a partir de matrizes de plantas que já produzem frutas doces. Esse é um caminho muito bom. Outra questão é o raleio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Quando a gente tem uma laranjeira, por exemplo, geralmente acontece isso. No primeiro ano ela produz uns frutos maravilhosos, super grandes, super doces. Aí no outro ano ela dá muito mais fruta, mas muito mais, enche de fruta. No primeiro ano não dá tanto, no segundo ano ela enche de fruta. Só que esses frutos, eles ficam pequenos e azedos. É um monte de fruto azedo e pequeno. Então, o que os produtores fazem? Eles fazem um raleio. Quando a planta tem muita fruta, ela divide toda a energia que ela produz, ela divide em todos esses frutos. Então, acaba que os frutos não ficam doces. Se você faz o raleio, você aumenta a qualidade dos frutos. Ela diminui a produção, fica menos frutos, mas os frutos que ficam são maiores e mais doces. Então, dos fatores que deixam os frutos mais doces é o raleio, e é super importante fazer ele, porque daí você diminui essa diferença entre safras que acontece, de um ano ser uma produção boa e outro ano ser uma produção ruim. Se você faz o raleio, a planta ela não se desgasta tanto naquela produção que é um monte de fruta e fica com uma produção mais regular ao longo dos anos. Outro fator, vamos ver aqui, o que eu anotei. O tempo, gente, isso faz muita diferença. Se você gosta de vinho, você deve saber disso. Que tem vinho da safra do ano tal lá que é super bom. Nossa, aquele ano foram produzidos vinhos maravilhosos. Por que isso acontece muitas vezes? O tempo naquele ano, às vezes foi um ano de El Niño, que o pessoal comenta. Teve muito sol no período da frutificação e a planta tende a acumular mais açúcares nos frutos. Então, é uma variação climática que deixa o fruto mais doce. Bastante sol durante a frutificação beneficia, aumenta o teor de açúcares nos frutos. Às vezes o ano foi ruim, mas por que foi ruim? Choveu tanto, as plantas não gostam de chuva? Então, elas gostam de chuva, mas elas gostam de sol também, né? Então, às vezes, um ano muito chuvoso, com menos sol, dá frutos menos doces, principalmente quando a gente está falando em uvas, né? Em outras espécies não é tão claro assim essa relação. E aí, chegando, né, na dúvida da Kayomi, na questão do solo. O solo também interfere. Aquele solo que é rico, tem bastante nutrientes, tem um pH neutro ou levemente ácido, dependendo da espécie da planta, vai preferir um ou outro. Mas não é assim um tipo de solo ou outro tipo de solo. Cada espécie tem as suas preferências. Então, o solo interfere sim, mas não existe uma regra de que solo assim dá fruto doce. A uva Pinot Noir, por exemplo, ela gosta de um solo pedregoso, que só tem em alguns lugares, lá na França, no Chile, mas, via de regra, as plantas gostam de um solo fértil e rico em nutrientes. Então, cada uma vai ter as suas necessidades, mas o solo sim interfere na doçura dos frutos, junto com todos esses outros fatores que eu comentei. Pergunta Tico e Fran Mami. É costume plantar no inverno ou é a melhor época mesmo? Então, não é só costume não. No sul e no sudeste do país, essa é a época mais fria e ao mesmo tempo mais chuvosa. E as plantas, quando a gente transplanta, elas desidratam muito, então essa é uma época boa, época do inverno, né? No restante do país, onde as estações elas sofrem mais interferência do período de chuvas do que do frio ou do calor, é interessante você plantar no início do período das chuvas.
porque daí ela tem todo aquele período de chuvas para se adaptar e poder enraizar e crescer bem. Esse momento do plantio, na verdade, ele é bem interessante quando você vai plantar uma planta através de raiz nua, que ela não tem torrão. Então ela tem poucas raízes que são aquelas absorventes mesmo, que são aquelas raízes fininhas. Então faz bastante diferença você plantar no período certo, ou seja, no inverno, no sul e no sudeste e no início do período chuvoso no resto do país. Tá legal? Dessas plantas que a gente compra em vaso, no Garden Center, na floricultura, ela sofre menos com relação à época do ano. Em tese, você pode plantar ela em qualquer época, porque ela não vai ter grandes problemas nas suas raízes. Mas você deve evitar plantar árvores frutíferas durante a floração ou a frutificação, porque vai prejudicar tanto o processo da floração e da frutificação quanto o enraizamento, porque são duas coisas muito distintas. A energia da planta está toda na floração e na frutificação e você vai mobilizar para enraizamento, não vai dar muito certo, vai dar uma briga interna ali na planta. É melhor você esperar passar a frutificação para então plantar ela. Isso se ela já tiver em vaso. Ó, ela pergunta lá, mas as geadas não atrapalham o desenvolvimento por serem novinhas? Então, se na sua região corre o risco de ter geada, você pode deixar para plantar ela depois da última geada. Ou seja, naquele comecinho de primavera, ainda às vezes pode acontecer de ter uma geada, mas aí deixe para plantar nesse período, para ela aproveitar toda a primavera para crescer e se desenvolver, enraizar e começar a dar as primeiras folhas depois do transplante. Mas jamais, você plantando nesse período, jamais deixe de irrigar. É muito importante você fazer uma irrigação suplementar quando você plantar a planta do vaso na terra, tá? É bem importante fazer isso. O produtor, ele planta no inverno porque às vezes ele não tem como irrigar todas essas plantas no período. Ele se aproveita que é um momento chuvoso para irrigar as plantas, ajudar a irrigar as plantas, né? E nem todas as plantas sofrem com geadas. Algumas espécies, se ela está em dormência, não tem folha, para elas a geada nem tchum, né? Se ela é de clima temperado, então geada não faz nem cosquinha nela. Então depende da espécie, né? Se a planta que você vai plantar não é de clima temperado, se ela é mais tropical, é legal você esperar o finalzinho do inverno, depois que já passou a última geada, e plantar ali pela primavera, tá legal? Espero ter respondido a sua dúvida. Deixa eu ver. Gente, eu acho que já terminou as perguntas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta rolando aqui no Insta. Tem mais uma, deixa eu ver. A minha ajudante disse que tem mais uma. Como consigo controlar o solo das minhas frutíferas em vaso, pensando que uso adubos orgânicos? Gil, é importante você pensar um pouquinho como se ela fosse um bonsai. E geralmente o limitante no bonsai é aeração. Então, você pode colocar fertilizantes orgânicos, mas você tem que cuidar para não acontecer dele ficar muito compactado. E sempre replantar, todo ano replantar a sua muda, porque é normal acontecer isso, o substrato vai ficando meio pastoso e isso prejudica a respiração das raízes. Então, quando você tem a planta em vaso, você tem que controlar esse fator, tá? Vou indicar para você que você baixe lá no site, no jardineiro.net, se inscreva para participar da minha lista e baixe o e-book Jardim de Vasos. Lá tem umas dicas muito boas para quem cultiva plantas em vasos em geral, não só frutíferas, mas todo tipo de planta, flores e folhagens e outras espécies, tá legal? Vamos ver se tem mais alguma. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a live.
Eu curti bastante, eu achei bem interessante o tipo de pergunta. Eu percebi que tem muita gente que está morando na cidade e que quer cultivar árvores frutíferas, quer cultivar no apartamento. Gente, é super possível, super possível cultivar em apartamento, desde que você tenha aquele lugarzinho que pega sol pelo menos 6 horas por dia, tá? Se você não tiver esse lugarzinho, é, aí fica complicado, mas às vezes tem um terraço no seu condomínio, alguma coisa assim que você pode aproveitar para ter, não desista, experimente. E outra coisa que eu queria falar também é que não é muito pesquisado, mas no Brasil a gente tem muitas árvores frutíferas que crescem sob o dossel da floresta, na sombra, em regiões semi-sombreadas. Essas plantas, elas não são tão comuns as frutas delas na nossa mesa, mas é bem possível que elas sejam mais adaptadas às condições de meia sombra que a gente tem no apartamento. Então vale a pena você testar essas espécies que não são tão convencionais, mas corre o risco delas serem mais apropriadas para locais com não tanta luz, que é os nossos apartamentos, e a gente testar e ver o que funciona, o que não funciona. Essas mais tradicionais, laranja, romã, lixia, elas precisam realmente de 6 horas de sol. Mas eu acho que vale a pena a gente conhecer frutas brasileiras tropicais aí que crescem no meio do mato e não precisam de tanta luz para produzir frutinhas, tá legal? Grande beijo, gente, até a próxima live. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e adicione ele aos seus favoritos. Aproveite e se inscreva também no meu canal e no meu site. A descrição do vídeo tem o link para você se inscrever. Ao se inscrever no meu site, você vai receber o e-book Jardim de Vasos. Eu fiz esse e-book com todo carinho e ele vai te ajudar a entender um pouco mais sobre as plantas. Ah, e não esquece, ative o sininho para você ser notificado cada vez que eu postar um vídeo novo.